Ô, seu Boa Romero. noite. Boa noite, tudo bom com o Boa noite. senhor? Tudo bem por aí? Que bom. Bem-vindo aqui à live do Papai Atípico. Pois não? É, bom, Vamos começar então, já que o senhor está aqui. Então, bem-vindo a todo mundo aí à live do Papai Atípico que a gente tem feito com os convidados, com os entrevistados dos programas, para estender um pouquinho o que foi conversado no programa e falar de alguns detalhes um pouquinho melhores, e de repente responder algumas perguntas das pessoas. Bom, eu sou o Guilherme, eu sou o idealizador aqui do Papai é Típico e dos podcasts do Papai é Típico. E eu gostaria de primeiro, seu Valmir, que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, o meu nome é Valmir Faria, tenho 64 anos, tenho três filhos, casado desde 79, então já são 41 anos, aposentado, né? Matando o tartaruga tapa. Porque o salário dos caras é cruel, né? Sim. Mas tranquilo, sossegado. Ah, que bom. O que eu gostaria de Continuamos conversar. na luta. Uhum. O que eu gostaria de estender um pouco o que a gente conversou lá no podcast, trazer aqui um pouco. é, Sobre toda a questão de acesso à informação que a gente tem sobre nossos filhos e depois mais para frente da criação deles, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que foi que o PC nasceu. Ele teve paralisia cerebral durante o nascimento, né? E vocês notaram que tinha uma coisa estranha no desenvolvimento dele com ele já com quase um ano. Como que foi essa descoberta que teve uma conhecida de vocês que apontou, que comentou que tinha alguma coisa diferente ali? É, durante a gravidez da esposa, tudo correu normal. Uhum, Tudo. Nada assim de estranho ou extraordinário, nada, nada, nada. No dia no dia do nascimento dele, logo cedo, por volta de umas 8 horas, a esposa começou a ter as contrações e tudo. uhum, Aí levei para o hospital, no caso da maternidade. Chegando lá, foi examinada, tudo, mas me falaram que era para voltar, que não estava na hora. Voltamos. Durante o dia, com dores, tudo. Aí, mais ou menos umas 12 horas depois, por volta depois das 10 horas da noite, aí tive que levar novamente na uhum. maternidade. A gente chegou na maternidade, deu entrada, tudo. Tá? Foi para, no caso, para obstetria, né? Sim. E aí fiquei lá, demoraram umas 2 horas, mais ou menos, ninguém dava notícia aí. Tal. Quando foi mais ou menos meia-noite e meia, por aí que vieram, dizer que tinha nascido, que tinha corrido tudo bem, né? Mas só não entrar assim muito em Uhum. detalhes. Aí vim embora, tudo. Aí no outro dia eu fui fazer a visita. Aí chegando lá no outro dia, ele estava na incubadora, ele está aqui do lado. Não sei se ele está aparecendo. Não, ainda não está Não, não está, né? aparecendo. Tá, então. Ele está dando risada aqui, ouvindo a história dele. Cadê? Olha Ah, lá, o ó. Dá PC. um Oi, sorriso aí, dá? PC. Boa noite, PC. Então, né? Aí depois no outro dia eu fui fazer a visita. Cheguei lá, estava na incubadeira, tudo. Aí falaram que tinha acontecido, que Uhum. teve problema de falta de oxigênio, que tentaram o quarto normal, e devido a isso, foram obrigados a fazer cesariana e disseram que tinha aparecido esse tipo de problema, né? Uhum. Mas só que nós fomos dar conta mesmo, assim, tudo, depois de um certo tempo, né? Depois de alguns meses, né? Sim. Que uma vizinha nossa, de nome Marisa, ela percebeu bem mais do que nós, né? E ela começou a nos alertar, né? Que para levar ele no médico, porque ele está muito, assim, muito paradinho, né? Não Sim. tinha aquela, assim, sem reflexo, sem nada. Aí nós levamos numa consulta, aí o médico que atendeu ele nos orientou, né? A procurar especialidades, fomos atrás e, e nós tivemos conhecimento do problema mesmo, né? Sim, sim. Aí começou a batalha. E bota a batalha nisso. A batalha, mas nada assim de você ficar, sabe?
revoltado, que Uhum. pô, por que isso aqui? Não, tranquilo. Sim, Pegamos a situação e corremos atrás e estamos aqui até hoje com ele, sim, sem sim. problema nenhum. Nesse período que vocês descobriram que começaram a notar essas diferenças no desenvolvimento do PC, vocês não tinham notado ainda, ou vocês não tinham reparado nada, nada até então, até a vizinha de vocês comentar. Nada, nada. Só falaram que ele, no caso, que ela recebeu alta e ele ficou ainda Uhum. internado. Aí deram alguns. Mas até então não tinha caído a ficha, né? Sim. A gente não tinha tendo noção da coisa. Então, Uhum. através desses alertas da vizinha que nós fomos se ligando no problema, né? Sim. E aí fomos atrás. E depois que vocês conversaram com o médico e ele explicou um pouco melhor a situação do PC, como que foi o acesso à informação de vocês? Para procurar terapias ou procurar até alguma ajuda para poder desenvolver? Nós passamos com o que foi nos orientado, oftalmo, Uhum. né, o governo de estrabismo, é, fisiatra, qual que é o outro mesmo que especialidade? Fora esses dois? Ortopedia. Ortopedia. Aí ele indicou os especialistas e nós fomos atrás. Inclusive, a fisiatra, no caso, a doutora Matilde, ela, na época, era do Hospital São Paulo. Uhum. E foi onde aí ela foi indicando, foi aconselhando. Aí nós fomos parar Lar São Francisco, que hoje praticamente é a ACD. Uhum. Ali nós tivemos as orientações e tal, o que tinha que ser feito, como que não tinha que ser feito, e foi aberto o caminho para nós, né? É aí que nós começamos a Sim. tomar par mesmo das coisas e o que precisava ser feito, né? Aham. Foi através. Sim. Aí depois ficou, aí você sendo encaminhado, você vai aqui, você vai ali, te oriento aqui, aí você vai ficando mais tranquilo, mais assim, mais aberto à situação em si, né? Uhum. Uhum. Assim, não vou dizer para você que foi uma coisa normal, não foi, Sim. né? Porque até então ninguém está acostumado com isso. Mas no decorrer do tempo aí você vai se acostumando, né? Você tem que mudar seu ritmo de Uhum. vida, muita coisa. Você tem que deixar muita coisa de lado, né? Aquelas frescurinhas que você tem, no caso, entre aspas, lógico, né? Você tem que deixar Sim. tudo de lado. Sim. A rotina E muda totalmente. outra coisa, né, cara? É uma coisa que acontece com qualquer um, né? Uhum. Ninguém quer. Eu também não Não. espera. Uma coisa Não, que nem é para você. isso é uma coisa que eu encontro na maioria dos pais falando, ninguém quer, uma coisa que ninguém espera, mas Exatamente. tem que dar um jeito, né? A gente tem que. É a vida assim. Tá certo. Tá certo que você não vai deixar ele perfeito, como Uhum. nós, né? Que eu falo assim, fisicamente, no caso, né? Mas a mente dele é boa, a visão dele é boa, o espírito dele em si, a alma dele em si é boa. Então, uma coisa compensa a outra, né? Sim, sim, sim. Uma coisa E compensa a outra. nesse processo de vocês de daí buscarem essas ajudas, as terapias e levar, como que a sociedade naquela época do nascimento dele via a questão do PC? Vocês sentiam alguma dificuldade? Vocês sentiam alguma coisa estranha da sociedade com relação à família de vocês, ao PC? Bom, enquanto é bebê, Uhum. no caso, né? A É, bebê ninguém você, percebe, né? Porque você, bebê é tudo você quietinho. não, você não sente muitas diferenças das Aham. pessoas, né? Mas no decorrer do tempo que vai crescendo, vai desenvolvendo, aí você encontra muitas barreiras, né? Tem Sim. gente que olha assim, parece que é coisa de outro mundo, né? É, parece Tem gente mesmo. que... Inclusive o preconceito começa dentro da família, né? Sim, sim. O A gente, preconceito na começa dentro da verdade, família. aqui nossa família próxima e até um pouquinho mais distante, nunca apresentaram nada com relação à Dora, de preconceito, sempre acolheram muito, assim, a gente é muito privilegiado de ter uma família assim, mas a gente conhece relatos da Não, família que abandona, de avós que não falam mais, então, tio que abandonam. os mais próximos, eles entendem. Uhum, Mas você sabe que tem muita gente. Às vezes, vamos supor, você está numa confraternização, ali vai um aniversário na família.
Então tem pessoas que não estão ambientadas com ele, essas coisas. Se bobear, a pessoa atropela, leva ele, leva a cadeira de roda, Sim. passa por cima, nem olha para trás. Tem, tem gente que não nem fala, oi, Paulo César, tudo bem? Tem gente que vai embora, nem olha. Sim. Porque, né? É uma coisa assim, desagradável, né? É bastante. É da mesma família. É, Mas tem, cara, tem. Pode mas a ser que a gente- pessoa não demonstre, mas você percebe. Sim, mas a gente com a Dora, sim, é uma coisa que eu até falo no programa, a gente não. No próximo programa eu falo isso, a gente não. A gente ainda não viu tanto preconceito, porque a Dora ainda tem 2 anos, ela é pequenininha, assim, ela ainda passa meio despercebido. Mas a partir de agora, que é uma idade que ela vai ficar maior, as crianças já andam e já falam nessa idade, é provável que a gente vai começar a perceber coisas agora da sociedade. É, exato. Porque quando é bebezinho, todo mundo gosta, né? É quietinho, né? Parece. Bonitinho, homem, então. Né? Às vezes tem gente que percebe, "Oi, tem algum probleminha, alguma coisa?" Aí você fala, tal, você é de detalhe, mas você já vê que a pessoa também Uhum, já fica tudo ali, já se afasta, já, né? já. Você vai perceber mesmo, depois que ela tiver assim, mais grandinha, né? Que você vai ter muito mais contato com as pessoas, aí você vai começar a perceber. Uhum, E uhum. percebe, né? Percebe. E é bem desagradável, né, cara? Sim. Bem desagradável. Uma coisa que o senhor comentou no programa. Uma É, coisa que o senhor comentou no programa que eu achei bem curiosa também é que o senhor notava uns olhares estranhos quando levava o PC para terapia, porque só tinha o senhor de homem lá levando o filho. Como que era a sensação? Você estava invadindo um espaço estranho, assim, né? porque 99,999999 são as mães que levam, né? Uhum, E como o meu horário de trabalho me ajudava muito, e eu geralmente, praticamente sempre trabalhei à noite, então eu tinha esse tempo para levar ele, né? Porque aí você tem que dividir as coisas também, uhum, né? Você não pode deixar só para um, né? Para a coisa não ficar muito pesada, você divide, ó, você faz isso. E um serviço pesado praticamente é só o meu, uhum. né? O serviço pesado aqui é o meu, a logística é minha, não adianta, né? Se tiver que fazer um outro tipo de coisa, mas leva, aí fica a cargo da mãe. Agora o pesado mesmo. Então eu levava, eu não tinha assim, aquela preocupação, pô, será? Pô, levar o filho ali naquela clínica? Não, nunca passou pela minha cabeça. Você levava na maior naturalidade, com o maior Sim, prazer. Nunca. Mas quando você chegava lá, dependendo do lugar que tinha, você estava praticamente era só as mães, né? Então elas ficavam olhando para você, tudo, né? E na época ele era bebezinho ainda, um bebezinho, e assim, vai, um ano e meio por aí, né? uhum. Então o pessoal aí, tinha que trocar ele, né? Eu trocava, tinha que dar alguma coisa, você dava, então o pessoal ficava assim, né? Olhava, então uma olhava para a outra, você com um olho aqui, outro olho para você, vendo que o pessoal, né? Mas nunca me. Mas muitas vezes chegaram em mim e perguntaram: Nossa, e perguntaram o "Pô, quê? mas mas o senhor aqui, com o menino e tal, pô, e a mãe?" Eu falei: "Não, a mãe está fazendo outro tipo de coisa, tal, Sim, então a gente entende e tudo. E outra, também tem que tapar, né? sim, sim. A gente tem que tapar. É pai, né? Pai também cuida, né? Você tem que também tapar, para você poder fazer alguma coisa, né? Sim. Mas o pessoal estranhava, rapaz, o pessoal estranhava um bocado. Aí você explicava, falava. Aquele negócio, aí você conversa com uma, você conversa quando Uhum. você vai fazendo as amizades, né? Aí você fica sabendo, né, dos machões que tem por aí, né? É, Isso aí, né? Machão. Os caras põem a mão no bolso e sai teia de aranha, né? Ué, mas é verdade, né? tem. Os machões não podem trocar uma fralda, os machões não podem dar comida Não, tem medo, né? para Parece o que filho, vai, sei lá, né? cair o dedo, Pô, trocar. não podem dar banho. Eu tenho 3 filhos, Uhum. né? O Paulo César é do meio. Tem o meu mais velho que está com 38 e tem a Thaís que está com 30. Senão ele já está ficando já para titia. E não um casamento dela. Não estou aguentando mais, não, cara. Então, voltando, né? Então, que nem o meu mais velho, eu dava banho nele, depois ele foi crescendo, a gente tomava banho junto, Uhum. né? Não tinha as iguais. O Paulo César também fiz a mesma coisa. Com a Thaís, eu dava banho nela, normal, tudo. Sim. Aquele negócio, todo mundo tomava banho junto. Aí você tem que orientar, né? Ó, é seu irmão, é sua irmã, você não pode fazer isso, assim, assim e tal. Não vejo nada demais. Então você Sim. tem que estar a par de tudo, né? Se inteirar, né? Porque Tem. uma hora você precisa.
tem. Quantos pais aí quantos pais na nossa situação que ficam viúvos? Sim, O cara vai ter que se virar, pô, vai. né? Então você tem que saber trocar uma fralda, dar comida, dar banho, todas essas coisas, pô. Aí depois Tem. fica tão normal, cara, fica tão normal que você nem. Ah, Pô, às entra vezes, entra na tua rotina, quantas vezes nas você atividades do dia a dia ali, e é uma coisa que tem que fazer, tem que ser feito, não tem, não importa. quantas vezes você tinha que levar ele num pronto-socorro, né? Acontece, Uhum. eu levava naturalmente. O bebezinho caiu no colo, né, que passava por você e ficava olhando e tal. Se você for esquentar a cabeça por isso, você não faz nada. E outra, é bem gratificante também, né, cara? Sim, sim. É, vamos... Queira ou não queira, tem muita mulher que tem inveja da gente. Não tem, mas É, então, tô te falando, cara, tem muita mulher que tem inveja, nossa. como assim? Explica um pouquinho melhor. Por você fazer as coisas, você dar banho no filho, você cozinhar, fazer. Pô, eu lavo roupa até hoje. Sim. O que eu passei de fralda, cara? Porque tempo era fralda de pano, não é essas fraldinhas hoje, neguinho danado, com um pacotinho, né? Não, e hoje Era ainda fralda tem de fralda de pano. pano também, a gente tem fralda de pano. Lavava, depois tinha que passar aquele. Ô bichinho que usava uma fralda, viu, cara? Hoje uma montanha de fralda. E nunca tive problema, não. Até hoje eu faço, cara. Sim. Hoje tá mais fácil, porque tem fralda descartável, tudo, né? Apesar que custa caro, né, meu? Eu só de fralda com ele, eu passo quase 300 conto por mês. Não, fralda Putz, fralda é muito caro mesmo. Fralda e fórmula. Mas com a fralda geliada, meu, é muito caro. Uhum. E nada, cara, é mais ou menos, olha, um pacotinho vem com 8. É um pacote a cada 2 dias. Aqui é mais ou menos isso. 8 por dia. 6 dias. Isso quando ele tá tranquilinho. E quando ele faz as necessidades. Sim. Aí um pacote é pouco. E quando tem um desarranjinho, né? Ô, rapaz, é que você não viu essa semana aqui em casa, que eu troquei de fralda, meu. E você tem que dar, porque ele tem o intestino preso, né? Uhum. Então você tem que dar remédio para ele. Ah, rapaz. Aí vai lençol, né? Vai coberta, vai roupa, né? Se não Aí você cuidar, tem vai que tirar o tudo. colchão e volta. Ah, que isso, rapaz. Perdão, mas no fim de semana é engraçado, cara. Sim. Né? É engraçado, porque você tem que fazer, cara. Não adianta. Sim, isso Então, é por uma que eu tô coisa. te falando? Isso é uma coisa que o senhor faz bem, assim. O senhor acaba rindo da situação porque não tem o que fazer, vai. Tem que trocar e tem que rir mesmo, né? Você tem que ir. Não adianta você pular. Porque não vai resolver o problema, cara. Vai lá e pronto. E olha, minha unha tá tudo sujo, tudo amarelo. Mas que daí? Vai lá e lava, pô. É isso aí, pô. Não adianta, cara. Não. Então, eu falei pra você, tem muita mulher aí que tem inveja nossa, cara. Se você não passou isso por isso ainda, o dia que você passar, você vai ver. Mostra Mas o PC. é verdade, cara, mas é verdade. Querendo ver o PC rindo aí. Pô, a nossa classe, cara, a nossa classe é uma porcaria. Me Cadê? desculpa, hein? Olha o PC, ó. Dele que tá falando, é de você mesmo, PC. É assim o dia inteiro, cara, dando risada. É o dia inteiro dando risada. E eu não forço ainda com ele, né? Sim. Procuro fazer ele rir mesmo, porque é bem mais prático rindo do que sério. Sim. Mas é que eu falei, mas a verdade, os caras são machão aí, tudo metido. A nossa classe é cruel. É cruel, é triste, é triste. Tem muita Dá gente que joga vergonha pra pra baixo gente, a nossa classe. não é? Tem. Então você tem que fazer. Eu não esqueço, eu tenho que pôr um aventalzinho, meu amigo, ir lá no tanque ou lavar a louça. Para mim não vai mudar em nada. Vou lá, visto, faço, pronto. Mas tranquilo. Seu Valmir, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Aproveitando que você falou aí da criação do PC. Bom, eu só tenho uma filha e tem muitas pessoas que também só têm um filho, né? E como que foi criar o PC e quais dificuldades vocês tiveram de criação do PC, vendo a Thaís e o outro filho de vocês desenvolvendo e crescendo e o PC tendo as dificuldades dele? Como foi para vocês enquanto família? Que dificuldades tiveram nessa criação? Ah, cara, sinceramente, eu Nenhum. não vi dificuldade nenhuma. Porque eu lembro, na época,
quando a gente colocava ele no chão, forrava o chão Uhum. com um colchoado, essas coisas, a gente colocava ele lá. Até isso também naquele tempo estava gatinhando, essas coisas todas. O Carlos Eduardo também já tinha seus 4, 5 anos, então eles ficavam ali, brincavam, né? Ô pai, ô mãe, ó, aqui, ó. Então você ia lá, via o que estava acontecendo. Eu não via, assim, dificuldade nenhuma, não. Não? Não, E não foi como, normal. e como foi para... Porque uma coisa que a Thaís comentou comigo é que tem muitos irmãos que acabam abandonando o irmão que tem deficiência, acabam se afastando e não cuidando assim. E a Thaís, ela é muito próxima do PC, muito próxima. E isso é uma coisa muito legal da família de vocês, ter essa relação entre os irmãos. O que que o senhor poderia dar de alguma dica ou comentar algo sobre como foi criar esses irmãos assim? Olha, foi o que eu te falei da outra vez. Uhum. Você tem que orientar, né? E no caso, a Thaís, ela nasceu, o Paulo Sérgio já tinha praticamente 4 anos de idade, né? Então, a convivência dela foi melhor do que do meu mais velho, Sim. né? Porque o meu mais velho era só ele, não tinha ninguém. É o teu Mas mais ela, velho perdeu o como Paulo, trono, né? gostei. Vou ter que pegar neguinho aqui em casa e botar no devido lugar, porque já viu, né? Muita ciumeira, muita ciumeira. E então é mais fácil, porque já tem agora. Se vir outro, fica mais fácil a convivência. Uhum. Porque você tendo o pequenininho, você vai para você orientar ele em relação a ela, né? E que nem no caso a Thaís com o Paulo César, eles ficavam juntos no chão. Colocava os dois lá, ela não gatinhava, depois ela começou a gatinhar. Uhum. Aí ficou mais fácil, porque eles ficavam juntos lá, né? Aí vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai orientando, você, né? Ó, tira aquele negócio perto do seu irmão, senão ele pode se machucar. Ó, pega aquilo lá, põe ali. Você Uhum. vai orientando. Fica bem mais fácil. Mas não vi, assim, dificuldade nenhuma, não. Não. Ah, que bom, bom, bom ouvir. Nem eu, acho que minha esposa também não teve problema nenhum. Uhum. O pessoal ficava assim, pô, mas vocês deixam ali os dois? Eu falei, calma, a gente está atento aqui, a gente está de olho, não está longe, né? Então, tem a sala aqui, nós estamos aqui na cozinha, mas estamos desatentos, Sim. né? E você tem que estar por perto, dar uma olhadinha, ver como é que está, se está precisando de alguma coisa ou não. Uhum. Você tem que ser disciplinado referente àquilo, né? Sim, Porque sim. senão, você não vai, tá ali, deixa eu ir lá para o quintal. Não. Você pode até ir para o quintal, mas você tem que estar voltando, dar uma olhadinha. Tudo. Se você vê que tem alguma coisa errada, você precisa estar lá no quintal, você leva todo mundo para lá. Uhum. Leva todo mundo para lá e pronto, como eu fazia. Então, Não, assim, não tive problema, não. o problema é a gente coloca muitos problemas nas coisas também, né? A gente complica, né? Sim, sim. A gente complica. E quando você, é que nem você fala, ó, o abecedário, você pega A, B, C, D, E, F. O que vem depois do F? Não é o G? Uhum. Não adianta você quer trocar o R depois né? Então você tem que ir na ordem, você vai ter que fazer a sua ordem, Uhum. você vai ter que fazer a sua organização. Então, eu sei lá, cada um. Uhum. Você tem uma maneira de ver a coisa, tem outra, tem outra maneira. Mas eu acho que o resultado em si tem que ser praticamente o mesmo, em relação a nós, o nosso tipo de problema. Sim. Não adianta, você é segundo lugar. Você é o segundo lugar, não Uhum. adianta. É que nem você casou, você tem seus filhos. Você, cara, pode estar para o último da fila. Aham. Que a mulher não vai querer mais, né? A atenção dela vai ser para o filho. Você vai ficando. Mas, infelizmente é assim, cara. Você vai ser o segundo, não adianta. A prioridade é ele, a prioridade é a Dora. Uhum. Uhum. Outros pais que têm. Você sempre vai ser o segundo, não adianta. É uma dificuldade que muitos homens encontram, principalmente quando o filho tem alguma deficiência, entender que o filho é prioridade da família a partir dali. É tudo Ó, só para focado você ter nele, é tudo nele. É muito difícil você aceitar que você já não é mais independente. Você tem responsabilidade, tem alguém que demanda essa atenção tua. Você não vai poder mais varar a madrugada, sair, encher a cara. Não, Não, você vai ter que agora, a é que, partir de é agora, que, você é vai que ter nem alguém você para cuidar. você está lá no seu trabalho. Cada um tem o seu horário. Deu o seu horário, não adianta você querer passar no boteco, você querer conversar com um amigo, você tem que sair de casa. Não Uhum. adianta.
Não tem outro termo. É aquilo ali, acabou a sua vida social, cara. Sua Acabou. vida social Acabou. acabou, você não tem mais vida social. Mas, A vida social sua, hã? desculpa, a vida social sua pode complementar. A vida social sua é a Dora agora. Sim. Como no meu caso é o Paulo César. Não Uhum. adianta. É, Não a adianta gente você querer tudo, mudar o itinerário. Não adianta, não adianta. Porque você vai chegar depois com outra coisa pior, pô. Uhum. A gente, tudo que a gente vai fazer, É a linha gente tem que reta, é pensar linha em reta. como levar a Dora, em como. E não é uma reclamação ter que pensar que tem que levar a Dora. Mas passa a ser algo que Não. você tem que considerar. Se não der pra gente levar de alguma forma, a gente acaba nem indo. Se não tem um espaço pra gente botar um carrinho ou ficar com ela, não tem porquê ir. Não tem, não. Não dá pra ir. Rapaz, teve uma época, todo mundo passa por suas necessidades. E eu passei por várias, porque quem viveu anos 80, anos 90, pelo amor de Deus, ninguém está reclamando hoje nós estamos no céu, certo? Quem viveu os anos 80 e anos 90 sabe do que eu estou falando. Você recebia hoje, você recebia agora, daqui a 2 horas você não tinha mais nada. Né? Tá certo que nós estamos com pandemia, tudo e tal, mas sei lá. Até fugiu o que eu ia falar, cara. Até fugiu. Então deixa eu aproveitar para ler umas mensagens aqui, Valmir, rapidinho. Vai, vai. A Juki Misiak, deve ser, não sei como é o nome, mas Juki Misiak falou que acontece muito com o marido dela também, de as pessoas se espantarem com a participação dele, e ela agradece muito por isso. Assim, as pessoas não se incomodaram com a minha participação, ou eu nunca percebi isso, porque eu também não reparo muito nas pessoas. Só para partir, só para partir um pouco mais, ficar mais desconcentrado, nós temos que usar calça folgada e calcinha justa. E a gente tem que usar sutiã também, porque você tem que ser pai e mãe, cara. Tem. Você tem que ser, né? Nada pejorativo, por favor, nada pejorativo. Mas tem que se virar. Você também você tem que fazer as piadas, cara, senão você fica louco. Mas você tem que ser mulher e tem que ser homem, não adianta, bicho. Sei, Não adianta, não adianta. sei. Então, aquelas pessoas que se admiram, não estou nem aí com o pensamento delas. O importante é eu, é ele. O O importante importante tem é que ser para você, tem que ser para sua filha, como tem que ser para o outro, para a filha do outro. Entendeu? Dane-se os outros, cara. O importante é você estar em paz com você. Isso é o sim, mais importante. verdade. Pô, os caras vão te chamar. Desculpa que eu vou falar. Os caras vão chamar que você. Aquele cara é viado. Pode chamar à vontade, pode falar, pensar o que quiser, que eu não estou nem um pouco preocupado, bicho. Nem vou dormir à noite. Mas vai ser mais uma noite de insônia que eu vou ter, porque o cara, né? Tudo ignorante. Não tem que relevar as coisas assim. Isso é uma Voltou, mas voltou o Wi-Fi ou voltou? Oi, Valmir, tá me ouvindo? Oi, desculpa, pessoal, deu uma queda na minha internet aqui. Eu vi que você ficou paralisado aí. Eu tava falando que muitos homens têm vergonha dos seus filhos porque, de certa forma, o filho é uma representação de... É um troféu para aquela pessoa, né? E se esse troféu vem numa forma inesperada, putz, já não representa a minha virilidade, não representa o quão grandioso eu sou. E daí acaba trazendo essas frustrações todas aí. Eu penso da seguinte maneira, cara. A cruz é sua, você vai ter que carregar. Uhum. Não adianta você abandonar. Uhum. Você vai ter que carregar. Não Sei. adianta. E de novo, pra mim, caiu aqui. Só tem, no meu só tem tudo. Oi, Voltou? voltei. Nossa, tô com a internet ruim hoje aqui, pelo jeito. É o tempo, cara. Aqui também tá.
Tá bem feio também. Sim, sim. Mas é o que eu te falei, que eu estava te falando, né? A cruz é sua, cara. Não adianta você largar ela no meio do caminho, você vai ter que carregar. Então, Vai. você tem que torná-la mais leve. Sim, sim. É o que eu falei. Não importa o que vão pensar de você, isso não importa. O importante é você. Acabou. Por isso que eu volto para você e falo de novo. Tem muita mulherada que tem inveja da gente. E tem. E tem. Então, Romero, Veja bem. Estou falando. Quantas mulheres não queriam ter um marido igual as nossas mulheres têm? Então, olha, apesar que ninguém é perfeito. aqui Ninguém é perfeito. Estou falando em relação a esse tipo de coisa, né? A gente tá vendo a mancada, né, cara? Ninguém é perfeito, né? Mas tem mulher que fala, Não. cara, tem muita gente, sim, pô. Mas é que eu falei, o importante é você. Sim. Seu O resto a Valmir, gente leva. eu Vai falar. gostaria de, então, agradecer a sua presença aqui na live do Papai Atípico. Eu fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve, com o programa. Espero que o senhor tenha gostado. Eu quero agradecer muito tudo que o senhor compartilhou comigo e compartilhou com as pessoas. Que eu confesso que, assim, muito do que eu deveria ter escutado antes, que eu não quis, o senhor falou. E era tudo que eu precisava escutar, assim, de verdade. Como pai de uma criança com deficiência, como um pai que tem um filho que provavelmente adora, vai seguir o passo do PC, provavelmente. Aham. Tudo que eu tinha de angústia, de medo e tudo mais, o senhor acabou me ajudando a compreender todas essas coisas. Então eu quero agradecer muito o senhor por ter se disposto a falar comigo, por estar aqui na live também, contando um pouquinho mais a história de vocês, mostrando o PC com esse sorriso bonitão que ele tem aí, que alegra todo mundo. Eu quero agradecer as pessoas que estão comentando. Então, muitas pessoas estão mandando mensagem de que os maridos acompanham também, são super paizões, o pai do Bel ali da Lavínia, que falou que tem Vai uma ter que filha acompanhar, cara. também que ama muito. Então eu quero agradecer a todas as pessoas, especialmente o senhor e a família do senhor, por toda essa grandiosidade de amor que vocês demonstram sempre. Só um parêntese. Nós não podemos brincar de carrinho com eles. Uhum, Eu brinquei de boneca com a minha filha. sim. Quando era criancinha, brinquei de boneca. Brinquei mesmo. Sim, Brincava sim. com ela de boneca. Curto, mas brincava, jogava uma bolinha, brincava de carrinho. Hoje, o meu brinquedo com o Paulo César, fora a minha responsabilidade, é brincar com a cadeira de roda dele. Sim, Essa é a diferença. sim. Essa é a diferença. Deixa eu contar um segredo Mas, vou contar um segredo que acho que nem a Ana sabe disso aqui. Quando eu era criança, uma prima minha, em toda reunião de família, ela devia ter lá uns 4 anos, assim, eu era criança também, ela pintava a cara do pai dela de batom, assim, mas fazer um Picasso na cara do pai dela, assim. Quando eu soube que ia ter uma menina, eu fiquei pensando, putz, quando vai ser o dia que ela vai pedir para pintar meu rosto de batom? E eu vou achar maravilhoso, eu vou adorar que ela faça isso comigo. E acontece que talvez a Dora não faça isso. Então, são coisas que a gente aprende a deixar de lado, assim. Algumas expectativas a gente aprende a deixar de lado e cria outras, talvez, e espera o que vai ser de toda essa experiência que a gente tem com ela. ó, se um dia você, não sei se, você usa a Dora usa a cadeira de roda, Ela vai usar, sim. ela vai usar ainda. Vai. Então, o dia que ela usar e você sair na rua com ela, você pode ter certeza, cuidar para você não ser atropelado. Porque o pessoal quebra o pescoço. Sim. O pessoal quebra o pescoço. Como falei para você da outra vez, da primeira vez, aqui em casa tem um poste bem em frente. Eu queria saber quem foi o autor dessa façanha. Ainda bem que não atrapalha a entrada e saída do carro. Então a gente coloca o Paulo César na garagem, e então ele tem visão da rua, né? Para ele ver os movimentos. Tem gente que passa aqui, cara, só falta o pescoço dar 360 graus. Sim, Se sim. bobear, os caras levam o poste no peito e você tem que dar risada. Os Os caras cara resolve ter o problema do poste, né? Pô, então, o dia que você sair com a sua filha na rua com a cadeirinha de roda, você vai lembrar o que te falei. Sim. Cuidado para não se atropelar, porque o pessoal quebra o pescoço, cara. Quebra. É mulher, é homem, é novo, é velho. Não tem. Até os cachorros ficam olhando pra gente. Você entendeu? Até os cachorros olham pra gente. Mas isso daí, cara, normal, sem Sim, problema. sim. Tem que acostumar com isso, infelizmente. A gente podia estar brincando
com outro tipo de brincadeira. Mas nossa brincadeira é essa daí, pô. Não Sim. adianta. Sim. Não, agora, o importante é você fazer seu papel e acabou, pô. Isso é importante. O que vão pensar, se você lava roupa, lava louça, limpa a casa, que eu faço isso até hoje. Sim. Desde molequinho, eu tinha que fazer em casa, senão eu chegava no fim do dia, o couro cantava, né? Porque a mãe e o pai trabalhavam, e se você não fizesse, o couro cantava, Sim, sim. né? Então, normal, tranquilo. Eu lembro que eu chegava a época de papagaio, né? Aqui a gente chama de quadrado, né? Uhum. E geralmente sempre era mês de julho, que é a época de ventos, né? Pô, e aquele tempo não tinha muro, essa coisa, ou era arame farpado a cerca, ou era de taquaras. Pô, você colocava você empinava o pipa, deixava, amarrava lá na cerca, e você ia fazer, limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo, carpir o quintal que você tinha que carpir, se tinha areia que chegava, você tinha que levar para dentro, né? E se Sim. você voltar lá, dava um soquinho no bichinho descer, e ninguém mexia, pô. Né? Hoje não dá nem para você soltar mais pipa. Não, é tudo cheio de muro e poste. Você vai se acostumando. Mas tudo é normal, cara. Sim, O homem que é homem tem que ser versátil. tem. Muito Se versátil. ele não for versátil, ele não é homem. Porque o homem não é só na cama, cara. Como mulher também não é só na cama. Em todos os sentidos. Sim. Valmir, Em muito todos os obrigado. Certo? Muito obrigadão. Pessoal, agora eu vou Um chamar a abraço. Carla do Mundo Adaptado para continuar o papo aqui sobre o assunto. PC, Tá ok. tchau, PC. Vai lá, dá um sorriso. Obrigado por participar, Vai lá. PC. Dá um sorrisão gostoso. Aê, pronto. Muito bom. Falou. Então tá, um abraço, Thaís, um abraço, dona Maria Inês. Tudo Tchau, de bom tchau. pra vocês. Boa sorte para todo mundo. E uma boa semana. Boa semana para vocês também. Gostei só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pode falar, pode falar. Não, só comunicar o pessoal para ficar que eu vou chamar a Carla agora para a gente continuar a conversa. Tá legal. Tá bom? Obrigado. Tchau, Valmir. Boa semana para vocês. Vamos lá. Vou chamar a Carla aqui só um pouquinho. Eu não estou conseguindo clicar no botão aqui para chamar. Aí. Gente, o Valmir é muito querido. Nossa, eu queria sentar para tomar alguma coisa com ele. Não sei se vocês também tiveram essa impressão. Oi, Carla. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você, tudo bem? Tudo jóia. A minha live aqui tava com, acho que um delay. Eu tô rindo ainda do PC aqui. Não, o PC, assim, dá pra ver o quão o Valmir e a família cuidam bem do PC só pelo sorriso do PC. Você percebe que ele é uma pessoa muito querida e muito bem cuidada na família. Sim, É muito maravilhoso. querido. Nossa. Então, Carla, Sabe, bem-vinda à quarta live. Se apresente para quem ainda não te conhece, fale um pouquinho da Mundo Adaptado. tá bom. Bom, eu sou a Carla Del Ponte, né, sou a fundadora da Mundo Adaptado, sou mãe do Léo. O Léo é uma criança que nasceu prematura extrema, de 5 meses, e ele tem 7 anos hoje e tem paralisia cerebral. A Mundo Adaptado, na realidade, ela é uma comunidade colaborativa de conteúdo para pais de prematuros e de PCDs, né, se autoajudarem através de conteúdo colaborativo. Então, ou seja, uma plataforma, uma comunidade, na realidade, de blogs, onde a gente acredita que democratizando as informações, a gente vai conseguir uma maior inclusão, né? Uma inclusão das pessoas com deficiência. Minha mãe Sim. está me dando tchau ali, ó. Ah, sua mãe mira, sim? Aham, ela mesma. Tá em Sim, sim. todas. Então, seguindo um pouco o papo com o Valmir ali, ele falando um pouco das questões de informação, de acesso à informação, da criação, né, de uma criança e um adulto com paralisia cerebral e totalmente dependente, assim. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, né, Carla, para as pessoas, porque o Léo já está com seis anos. Sete Sete. anos. Então vocês estão aí 5 anos na nossa frente aqui, né? De cuidados, de lidar com a sociedade.
Gostaria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas como que foi para vocês no período que o Léo passou na UTI. Se quiser contar rapidinho como que foi isso para quem ainda não conhece, mas como que foi assim, buscar informação, conhecer, conversar com pessoas, não sei se vocês fizeram isso de imediato ou foi uma coisa que aos poucos foi acontecendo, mas como que você vê isso dessas informações que a gente encontra? Nossa, é um mundo, né, assim, de informações, porque É. quando... Bom, primeiro o Léo nasceu de 5 meses, então foi tudo de uma vez. Ele no hospital, ele nasceu... Eu mesma fui internada grávida, era para eu ficar até o final da gestação, no final das contas eu fiquei 40 dias, e o Léo acabou nascendo prematuro extremo, né? A gente precisou interromper a gravidez por conta de uma sepse. Mas quando, né, interromper a gravidez e ficar deitada, né, que eu não podia levantar para nada, eu achava que era o pior dos mundos. Quando, na verdade, quando, né, ele nasceu naquela situação de prematuridade extrema, e assim, com um risco bem grande de vida, para mim, o mundo tinha acabado, né? Eu até, assim, falo, né, que naquele momento eu tinha vergonha de mim mesma, porque eu não sabia como lidar com aquilo, eu sempre quis ser mãe e só pedia para morrer, porque como é que eu ia fazer, né, para cuidar de uma criança que com tantas dificuldades, assim. E até que em um determinado momento eu percebi o quão, assim, eu, egoísta, estava sendo com o meu sentimento. Uhum. Mas isso, né, foi todo um processo e não é de uma hora para outra e cada pessoa é uma pessoa, né? E aí, com aproximadamente, assim, bom, nos primeiros dias a gente já sabia que ele tinha paralisia cerebral, que, né, por conta da hemorragia intracraniana e pela gravidade, né, ele acabou ficando 5 meses na UTI. E o que eu fazia muito era buscar conteúdo, né? Sempre tentando buscar conteúdo. Que eu, assim, a Mundo Adaptado acabou nascendo justamente por conta disso. E o que era buscar conteúdo? Eu queria achar histórias que fossem parecidas com a nossa, né? Parecidas com a do Léo, para que de alguma forma eu pudesse me inspirar naquilo, né? Naquela história e encontrar algo que eu não sabia nem o que era, né? Mas eu acabei encontrando muitas pessoas, na verdade, não muitas histórias, porque não tinha muitas ainda naquele período, mas muitas pessoas ali ao meu redor da UTI conseguiram me ajudar naquele período e uma dessas pessoas foi o meu marido, né, que abraçou de uma forma totalmente inusitada para mim, né? Para ele não interessava nada, né? Ele só queria o Léo. Ele falava, eu quero o Léo de qualquer jeito. Então isso para mim era algo muito forte, assim, e que me mostrou quão egoísta eu estava sendo naquele período. Assim, falando um pouquinho, né, de dicas para mim, é um pouco complicado, é um pouco difícil, porque cada pessoa é uma, mas eu acho que essa questão das histórias similares, né, ou às vezes até com maior gravidade, assim, do que a que você está vivendo, elas te dão força para continuar. Porque você sempre, né, assim, quando você se compara nesses momentos, se você se comparar com a pessoa certa, você começa a dar valor para a tua vida, né? Então eu comecei a enxergar, assim, realmente, quando a médica veio, a médica que depois virou pediatra do meu filho, ela falou para mim assim, Carla, você sabe que você tem que agradecer a tua vida todos os dias, né? Eu falei, sei, doutora, eu sei que foi muito grave, né? A gente teve toda uma situação que eu fui para UTI, ele também. Aí ela falou, não, Carla, mas assim, é todos os dias. Eu não estava entendendo, e aí ela me contou uma história. Não falou quem era, não disse aonde a pessoa estava, mas ela disse que tinha uma mãe com um filho na mesma idade gestacional que o Léo nasceu, e ela estava com a mesma situação que a minha, só que ela já estava com falência múltipla dos órgãos. E Caramba. aquilo, assim, para mim, aí sim caiu a ficha, né? Aí eu pensei, meu Deus, realmente, eu não imaginava, porque uma coisa é você saber que o teu filho vai nascer prematuro, outra coisa é ele nascer prematuro e você tá ali no dia a dia, né?
Outra coisa é você saber que ele pode ter alguma deficiência. Outra coisa é você trabalhar e lidar com a deficiência. Hum. E da mesma forma, uma coisa é você enfrentar a morte, né? Mas você não ter noção que na realidade aquilo aconteceu com você. Então eu sabia que era grave, mas eu imaginava que aquilo não ia acontecer comigo, né? E aí no final das contas, tanto a mãe quanto o bebezinho foram a óbito. Uhum. Então, eu acho que talvez não seja o correto a gente se comparar com todos, né? Mas a gente buscar histórias de superação, ou então histórias que para a gente aprender como aquela pessoa fez para superar, eu acho que é bacana, sabe? Eu acho que é algo, pelo menos para mim, assim, fez toda a diferença. Eu Aí acho. Ah, pode desculpa. falar. Achei que você Não, tinha terminado. imagina, pode falar. Não, é que eu acho que, só complementando das histórias, eu acho que uma coisa muito importante das histórias, além de você ver histórias de superação, é você ver que aquele sentimento que você acha ruim, de raiva, de dor e tudo mais, ele é comum a mais pessoas, ele é comum a todo mundo. Então, todas as pessoas sentem essas coisas, né? E as pessoas têm a mania de meio que não falar sobre isso, porque é feio você falar que tá triste, é feio você falar que tá com dor, é feio você falar que nem você falou que você queria morrer de repente, porque a dor era tão grande. As pessoas têm um tabu de falar sobre isso e esse tabu acaba fazendo com que você se sente mal por sentir assim, porque você acha que você não deveria se sentir assim. E quando você vê histórias de pessoas falando que ficaram tristes, isso humaniza muito a tua situação, né? Que é uma coisa que o Valmir falou e é uma coisa que eu agradeço muito dele ter falado, é que até hoje ele fica triste por isso. Porque olha a situação que a gente tem, que a gente vive. Não tem como você dizer que, não fico triste. Ele falou, fico triste, mas isso não vai impedir eu de amar meu filho, de cuidar do meu filho, de querer bem do meu filho. Então, é você humanizar e mostrar que esses sentimentos são comuns a nós, né? Nós somos seres humanos, nós não somos mais. Não, E o com importante é a certeza. gente saber da existência desse sentimento, não ter medo de falar sobre ele, para a gente poder lidar com ele. Porque você esconder isso é jogar para o futuro e ele vai virando uma bola de neve, e daí vai chegar um ponto que você não vai conseguir nem saber de onde começou, porque vai estar tão grande. Então, eu acho que o poder de compartilhar as histórias é você saber como que as pessoas superaram aquilo, mas saber que elas também sofreram com aquilo. Sim, com Isso, certeza. isso é o que eu É um mais busco processo. nas histórias pro papai atípico. É mostrar que as pessoas, é, mais do que elas superaram, mas elas tiveram uma tristeza para trabalhar. É um processo realmente, né? Não é com todo mundo acontece, cada um tem o seu momento. Não adianta você se comparar comigo, porque eu Uhum. já passei por tudo aquilo. Eu sei o que você está passando, ou imagino, né? Mas também não estou no teu dia a dia, né? Então, cada história é uma e cada pessoa é diferente da outra, né? E tem a segunda coisa que eu ia falar, que vem bem de encontro a isso, é o que sempre me falavam e eu não fiz. E aqui cabe até um trocadilho, né? Bom, procure um psicólogo, sabe? Uhum. Procure um psicólogo. Tenha Foi. uma pessoa como apoio, mas já desde o começo. Se não Uhum. deu no começo, procura o mais rápido que puder. Sabe aquele trocadilho? Quer dizer, sabe aquela frase, a vingança vem a cavalo? Uhum. Uhum. Então, eu vou fazer um trocadilho. A, a conta chega a OVNI, entende? Uhum. Ela chega se ela cai na tua cabeça de uma hora Sim. para outra que você não imagina, Uhum. entende? Então, assim, a conta vai chegar. Ela chega e você fala, não, já passei por isso. Na realidade, muitas vezes não, a gente só colocou embaixo do tapete, né? Sim. E a gente não trabalhou aquilo. E esse é o problema. De não procurar um psicólogo e achar que a gente é Superman, Supergirl, e não é bem assim, as coisas não, né, E não não é são tão procurar simples. uma sessão, né? É assim, não faça uma sessão, duas, e, eu não tenho nada, não sei nada. Não. Não. Psicólogo é coisa que lá pela quarta, décima Ixi, sessão, vai bem. começar em lugares muito, muito, muito obscuros, assim. E sabe o que é Eu fiz legal, Guilherme? psicóloga Pode por um falar. tempo. Eu frequentei psicóloga por um tempo, mas eu não descarto a possibilidade de voltar de novo, assim. Eu fiquei 1 ano e meio na psicóloga. E eu não descarto a possibilidade de voltar, assim. Não é uma coisa que eu fechei 100%, assim.
Mas eu, É assim, eu importante. digo para todo mundo, vai procurar, sabe? A gente tem coisas que a gente precisa conversar. Sim, é isso mesmo. Às vezes a gente nem imagina que tem, né? E de repente aparece. Sim. E uma coisa assim que. Uma terceira coisa, né, que me veio aqui, que essa eu vou dar os créditos para minha avó, que eu acho que ela está até me assistindo lá com a minha mãe. Vó, um beijo bem grande aí para você, para a vovó, para a Mima, para todo mundo. É uma coisa que o meu nono falava, meu avô, né, meu nono falava para, e ela fala até hoje pra gente, que deixa eu ver se eu vou lembrar a frase certinha, senão depois ela vai até ficar brava comigo. Como é que é, meu Deus? Coragem, né? Tenha coragem para enfrentar os desígnios que Deus coloca na sua frente. Ou seja, resumindo, né? Coragem, né? A gente tem que ter coragem para tudo na vida. Então, é enfrentar, não tem muito o que fazer, né? E algumas mães me perguntavam no passado como é que eu, com a gravidade do Léo, conseguia não ficar depressiva. Uhum. Não sei, né? Mas assim, eu morava em São Paulo e não tinha família lá, né? Meus pais não estavam lá, irmãos, assim, a família mais próxima não estava lá. Então, e meu marido, o Renato trabalhava, né? Fora e eu ficava com o Léo. E eu pensava, o que vai acontecer com ele se eu resolver me abater, né? Por Uhum. mais que seja fácil para mim, né? Provavelmente eu realmente não tinha a depressão. E quem tem depressão às vezes não consegue ter autocontrole, não é assim. Mas ó, ela sempre fala coragem, filha. Ela sempre me fala isso. E então eu não me permitia, mas vontade eu tinha. Não vou Uhum. dizer que às vezes eu não, né, não chorava, não ficava triste, não. Muitas e muitas e muitas e muitas. Mas eu olhava para ele e eu falava, gente, o que que eu faço, né? Como é que eu vou me permitir ficar assim? E o que que vai ser dele? E eu acho que isso, de certa forma, acaba fortalecendo a gente, né? Uhum. Enfim. E outra coisa também que o Valmir comentou, ele comentou sobre como ele vê o filho, e eu achei muito bonito assim tudo que ele Uhum. falou. Eu vejo o Léo como um presente, sabe? Ele, para mim, assim, com ele eu tive muitas oportunidades que talvez eu não tivesse se ele não tivesse nascido, né? Então, com ele, para mim, assim, é só aprendizado. Eu olho ele como um presente na minha vida, sabe? Uma oportunidade mesmo. E isso ficou, né? Hoje eu nem mais penso assim sobre isso, mas ficou muito mais leve quando eu mudei a minha forma, a minha forma de pensar. Sim. Eu acho que é isso, assim. Tem algumas coisas que eu acho super interessante que ele falou ali sobre a parte, né? Quem ouviu o podcast, ouviu ele falar, ele também comentou na live sobre o poste, né? Que as pessoas Uhum. passam Claro. na frente da casa dele e o PC tá lá sentadinho na cadeira e as pessoas Sim. batem a cabeça no poste, E ele sabe que né? tem que rir, né? Tem que fazer assim. Eu dou risada, sabe por quê? Porque pela forma com que ele fala, é muito leve e eu fico imaginando o PC daquele jeito que ele, né, sorridente dele, como ele reage com tudo isso. E aí me veio outra coisa, assim, né, que esse trabalho de informar, de democratizar a informação e tal, que a gente pensa muito. Por que que as pessoas batem a cabeça no poste? Vocês param para pensar isso? Já parou para Uhum. pensar? Elas batem a cabeça no poste porque elas não estão acostumadas com a presença de uma pessoa com deficiência na vida delas. Não. Então, o que que a gente precisa fazer? Informar. É um Uhum. trabalho de formiguinha, então é informar, é contar como é mostrar, sabe? É só assim que as pessoas vão aprender. É, não sei vocês, eu acho que vocês devem passar por isso, mas quando vocês contam algo, né, do dia a dia de vocês da Dora para outras pessoas que não passam pela mesma situação, eu tenho certeza que aquela pessoa está aprendendo, né? Ela Uhum. está entendendo.
Então, isso é incluir, isso, né? A gente, de certa forma, tem que trabalhar essa inclusão. Foi. Então, as pessoas batem a cabeça no poste por isso, porque elas são desinformadas. É simples. Sim. Então, né? E aí, enfim, tem várias coisas aqui, mas eu acho que a live deve estar acabando já, né? Se não Tá, mas derrubarem a gente. eu quero só comentar uma coisa, e deixa eu trazer ela aqui. Hoje, Dorinha! Que hoje eu vou lindona! aparecer aqui, oi. Oi. Que graça! Oi, Dora! Oi. Teve uma antiga minha, uma antiga amiga nossa, quando a Dora nasceu e tava na UTI e tudo mais, eu desabafava muito com ela, assim. E daí ela falou, nossa, Gui, se eu tivesse na tua situação, eu estaria no chão chorando sem conseguir levantar, assim. E o que eu pensei foi, tá, e quem disse que eu não fiz isso? Quem disse que eu já não me joguei no chão chorando e não querendo levantar? Ela falou, eu não queria estar na tua pele. E eu respondi, eu não queria estar na minha pele, sabe? Sabe, não precisamos ter dedos para falar essas coisas, assim. Não. E quando eu criei o Papai Atípico, eu comentando com a Ana, eu falei assim, nossa, eu não vejo relato de homens, e eu vejo de muitas mulheres, relatos diversos de mulheres, mas eu falei assim, o que eu quero é trazer honestidade e eu não quero ter, tá, eu quero eu não quero pisar em ovos para falar das coisas. Eu quero falar as coisas como elas são mesmo, de maneira nua e crua, assim. Eu quero dizer que eu tô mal, quero botar o sentimento de verdade ali, porque acho que esconder isso é só botar uma máscara de que tá tudo bem. E no final das contas, às vezes não vai estar tudo bem. Às vezes você vai acordar de pé virado mesmo, às vezes você vai estar bem triste, é, e, e vai ter que levantar e seguir a vida, não tem o que fazer. Dá o tempo lá, fique triste, vá chorar no banheiro, se precisar chorar no banheiro, mas deixa sair, deixa passar, deixa fluir aquilo, porque saindo de lá no final do dia você vai ter que cuidar da criança, vai ter que trabalhar, Verdade. vai ter que, né, eu até levei uma puxadinha dos meus chefes também, num período lá que eu tava bem mal, porque a vida não para, o mundo não para. Então, esconder é ruim e se deixar levar 100% por isso também é ruim. A gente tem que aprender a ter o equilíbrio. O equilíbrio vem, eu não sei como, uma psicóloga, conversando, lendo relato. Cada pessoa tem um jeito para procurar o seu próprio equilíbrio. Mas o importante é a gente tentar buscar esse equilíbrio, Com de alguma certeza. forma. Não importa a religião que você é católico, você é espírita, você é budista, não importa como você vai conseguir encontrar esse equilíbrio ou esse abraço para te suportar, mas vá procurar, vá dar um jeito de encontrar, que é bem importante. Eu É tô isso que eu aqui. vou comentar quando você falou sobre ficar muito triste e tudo mais, sobre cair no chão chorando e ficar no chão. Eu só quero trazer esse complemento porque, sim, a gente fica assim, e não precisa ter medo de falar pra gente que, nossa, como a vida de vocês é isso, aquilo. Às vezes mas toda vida é assim, né? Toda vida tem Uhum. todo mundo sabe onde dá seu calo e o que incomoda, né? Eu acho que é importante a gente respeitar isso dos outros. E isso é uma coisa muito legal de compartilhar histórias, né? Você ter essa alteridade de entender que a pessoa, naquela situação dela, ela tem aquela dor. E respeite aquela dor daquela pessoa. Isso é um outro fator muito importante da gente poder compartilhar histórias e buscar histórias das pessoas e contar histórias. Com certeza. Eu acho que o Renato escreveu alguma coisa ali. A Dora tá de olho em você, né? Então, Agora, só assim. eu tô aqui lendo, vou ler as mensagens aqui que colocaram. Dora Linda, parabéns, obrigado. Dona Miraci. Minha mãe. O Renato falou que os homens são mais pedidos, se expõem menos. Isso é muito verdade. É uma coisa que eu percebo. Eu comecei a reparar muito mais, né? Depois que eu criei o Papai Atípico e comecei a expressar muito mais sobre, é que a nossa sociedade, ela constrói homens para serem fortes, que não fracassem e que engulam o choro. Então, o menino que engoliu o choro, você tá brigando com os amiguinhos lá, e daí você não gosta de uma coisa, um já solta, vai chamar a mamãe, chama a mamãe e tal. Ou seja, a sociedade te ensina que você não pode pedir ajuda para as pessoas e te ensina que você tem que aguentar tudo sozinho e não pode chorar.
Você não pode demonstrar fraquezas enquanto homem. É. E isso é muito ruim, porque você cria um homem inseguro, você cria um homem que tem, ele tem medo de si, e isso acaba, bom, acaba com família, acaba na mulher, acaba no filho, acaba no vizinho, acaba no outro cara no outro cara frustrado na rua que ele encontra quando bate o carro. Você cria todos esses homens que tentam passar um papel de ser forte, mas eles são super frágeis porque eles não sabem o que está acontecendo com eles. Porque tiraram deles a possibilidade deles se expressarem, deles sentirem, deles chorarem, deles conversarem. Então, é por isso que nós somos comedidos, é por isso que a gente não fala, porque tem que resolver tudo sozinho, carrancudo. E eu tô fazendo a Dora parecer que tá afundando aqui na tela. É interessante isso também, porque não é só a sociedade que imagina que age dessa forma, que enxerga o homem dessa forma. No final das contas, até nós, como mulheres, né, como esposas, também enxergamos o homem dessa forma quando ele se porta, né, desse jeito. Então, para a gente é algo assim, fica até difícil da gente entender, porque de repente a pessoa é super forte e de repente não é mais, né? Ou de alguma forma, como eu disse, a conta chega, né? É. E por isso que a gente precisa ficar muito atento. Às vezes a gente está acostumado com aquela força e acha que é normal aquilo na pessoa, mas aí entra em tudo isso aí que você falou, né? Na realidade, não, a pessoa está aguentando aquilo, mas assim, uma hora a conta chega também por não desabafarmos. É justamente isso. E E, tem que e aprender, né? Tem que mudar, na verdade, né? Isso. sim, sim. E, cara, eu queria só encerrar agora com uma coisa que o Renato falou ali, só para fazer o encerramento, né? Que ele tem muitos orgulhosos como ele, que com todas as dificuldades tem um amor gigante, maior que qualquer coisa. E é uma coisa que eu também vi no Valmir, assim, ele, pô, eu queria muito conversar com um pai como o Valmir, assim, que tem um filho já, pô, o filho dele, o PC é mais velho Aham. que eu, por meses, mas é mais velho que eu. Então, para saber como que era uma outra época, né? Não tinha muito do que a gente conversa sobre masculinidade, sobre paternidade, são coisas que talvez nem existiam naquela época. E como ele lidou com a situação e como ele leva a situação, é um grande aprendizado, assim, é uma coisa que o Renato comentou aqui e acho que tem tudo a ver. É você, apesar de suas dificuldades, você amar e você tá disposto a abrir mão da sua vida para aquela pessoa. E nós homens, né? Isso é uma outra coisa. A gente aprende que a gente não tem que abrir mão da nossa vida, porque a gente aprende a ser individualista. Somos nossa opinião importa, nosso posicionamento importa, e não ensinam que a gente às vezes tem que ficar quietinho e tem que abrir mão da nossa vida por alguém, né? É. Um, eu só queria fazer esse encerramento e agradecer você por estar aqui, né, domingo à noite, como todas as pessoas que acompanharam, como o Valmir também, a Thaís, que também ajudou bastante a conversar com o Valmir. Agradecer vocês que estão aqui num domingo à noite, acompanhando essa live, conversando com a gente. Foi ótimo conversar com vocês. E deixa, Guilherme, Carla, um espaço para você. deixa eu falar uma coisinha Sim, rápida sobre claro. que eu acho que é bacana. De repente, se você deixar a live gravada, é bom para a gente refletir sobre isso. Sobre a questão, os pais têm muito medo do julgamento, né? Tanto o homem quanto a mulher. E é o Uhum. julgamento, né? A gente fica com aquela coisa do preconceito, né? Então, e aí passa por todo um processo para poder aceitar, né, aquela situação. Tem uma pesquisa, bom, primeiro assim falando sobre os comentários que acontecem, né, na vida da gente, muitas vezes. Eu assim vou deixar uma dica, né, que existem comentários construtivos e comentários negativos, né? Comentar, todo mundo comenta, mas a gente só precisa se atentar, né? Que eu acho que eu ouvi em algum momento do podcast do Valmir, ele falando sobre quando que ele descobriu que o PC tinha paralisia cerebral, né? E ele acho que comentou da vizinha, não sei se a vizinha contou, não sei como é que foi exatamente, falou para ele alguma coisa para ir ao médico ou algo assim, né? Uhum.
às vezes, nós pais, a gente coloca uma barreira bem grande assim em frente, né? Bem Sim. grande assim, e ninguém consegue acessar. De tamanho são os comentários destrutivos que acontecem na vida da gente. Só que também existem os comentários construtivos, né? De repente essa pessoa só está querendo ajudar, né? Ou às vezes de alguma forma entender. Então a gente também precisa estar mais aberto a isso, né? Sim. Enfim, ela quer levantar um questionamento positivo para a minha vida ou ela, né, para a qualidade de vida da minha família ou não. E aí falar aqui de uma pesquisa que eu descobri recentemente, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto a pesquisa ainda, né? Não tinha encontrado a pesquisa. Se alguém quiser também posso mandar. Ela é de um professor chamado Dustin Wood, lá da Wake Forest University, nos Estados Unidos. Ele descobriu que o hábito, né, de criticar as pessoas, né, aquele hábito desagradável de criticar as pessoas, e aqui eu falo de críticas que deixam de ser construtivas, né, e tornam-se, enfim, viram fofoca, praticamente, né, aquelas, enfim, situações assim que te deixam com um sentimento negativo, que na verdade ela revela o que as pessoas pensam sobre si mesmas, entende? Então existe essa pesquisa, essas pessoas elas tendem a ser mais infelizes, em geral apresentam um grande risco de sofrer de depressão. E é uma pesquisa muito bacana, eu achei. E tenho aqui, se vocês quiserem o link, eu mando. Posso deixar nos comentários, Guilherme. Quando você colocar no IGTV, eu deixo nos comentários. Isso. É bem bacana, assim, é bem legal, porque a gente começa a mudar o conceito, né? E a gente começa a enxergar aquela crítica olhando para a pessoa, né? Sim. Olhando para ela. Será que ela tá, né? Se ela está falando algo negativamente, será que o problema realmente é comigo? Será que não é com a vida dela? Né? E geralmente é. Então eu mando o link para vocês. É bem É importante. isso. A reflexão é bem importante que a gente aprende realmente a separar essas críticas, né? Que são muito pesadas. Nossa, eu vejo muito mais críticas em relação à maternidade do que à paternidade, né? Até isso a sociedade é mais leve com a gente, né? A paternidade é bem ok, né? Se o cara não faz direito, é homem mesmo, né? Agora Sim, a mulher tá sob uma lupa ali constante, né? é Bom, cara, justamente. fica o espaço para você fazer suas considerações. Pessoal, acesse a Mundo Adaptado, o podcast está lá também, para a gente poder conversar. Tem outros relatos lá, tem mais histórias. Bom, eu só tenho a agradecer. Agradeço, assim, por você inserir tanto a mim, né, a Mundo Adaptado, mas, assim, eu, como a Carla, mãe de uma criança com paralisia cerebral, eu tenho certeza que você está atingindo o teu objetivo, né, que é encontrar o que te falta, digamos assim, Uhum. para aceitar, né, toda a situação do nascimento da bonitinha e linda na tua frente. E que, assim, na realidade, você fazendo tudo isso, você está ajudando também a mim e também as outras mães. Eu aprendi muito, né, nesses 4 episódios e só tenho a agradecer, assim. Hoje, para mim, fechou assim com chave de ouro. Caíram algumas fichas que eu nunca tinha pensado nas respostas, né? Sempre ia Que bom, colocando lá na frente. Então, muito fico feliz. obrigada. Fico feliz. Eu assim, o pessoal até pergunta, né? Pai típico, só fala com homens e tal. O meu foco é falar com homens, mas eu sei que eu tento fazer de um jeito que atinja mais pessoas, que mais pessoas consigam escutar e aproveitar o que está sendo falado, né? Que não adianta, assim, a gente fala, tem que falar com todo mundo, de certa forma. Assim, eu falo para um público que são os homens, os pais, mas alguns problemas são inerentes a todo ser humano. E por que não, né? Se você pode escutar como alguém enfrentou alguma dificuldade, por que não? Com certeza. Com Então, certeza. É muito pessoal, rico. boa Obrigada. semana. Obrigado por acompanharem até aqui. Carla, Obrigada também. Um abraço para Ana.
Um beijo na Sim. Dorinha. E, pessoal, amanhã sai o quinto episódio Já, e dessa verdade. vez vai ter uma surpresinha do convidado. Ah, todo mundo já sabe, quem já ouviu o trailer, quem já ouviu o outro episódio. Não será um pai entrevistado, será uma filha. E é um papo bem legal também, diferente, é um outro ponto de vista sobre a paternidade. E amanhã de manhã, logo 9 horas da manhã, já vai estar para todo mundo escutar onde quiser, no mundo adaptado. Vai estar tudo certo. E assim, a gente vai colocar o link, eu acho que é importante as pessoas entrarem ali em mundoadaptado.com.br, mas eu vou colocar o link nos comentários da tua gravação lá no Papai Atípico, para as pessoas entrarem, porque é bacana as pessoas ouvirem o podcast antes da live, né? Que eu acho que a Sim, interação vai ser ainda maior. Hoje foi bem legal a interação, né? Teve muita gente, já bastante gente já saiu, mas a live foi muito bacana. Eu acho que quando a ela gente escuta o podcast antes já é outra coisa, né? A sim, gente é um aprende complemento muito do mais. podcast. A live é um complemento, assim, é um Exatamente. bate-papo pós a gravação, digamos, né? A gente sempre que grava alguma coisa, a gente sempre bate um papo depois, então a live é para isso, para ter um papo mais tranquilo, mais solto, mais despojado, mais interativo mesmo. Com Então, pessoal, certeza. boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Um abração para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, Dorinha. Beijinho. Que lindo. Ah, a Ana tá mandando um beijo para você também, cara. Beijo também, Ana. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.